Esta noite nós queremos falar sobre as duas revelações da natureza de Deus. Se querem abrir suas Bíblias para acompanhar a leitura em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. E leremos até versículo 23. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortais, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Agora virando algumas páginas para ver outra revelação da natureza de Deus, em capítulo 5 de Romanos, a revelação de sua graça. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E perseverança, um caráter aprovado, é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo, concedeu. De fato, devido ao tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora que pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A leitura é da Nova Versão Internacional. Espero que Deus abençoe essa leitura e o conteúdo desses textos nesta noite a cada coração. Por isso eu creio que seria bom que nós passássemos um instante para orar novamente. Eu não sei qual é a sua necessidade principal, prioritária. Normalmente nós pedimos para aquilo que nós sentimos maior necessidade. Muitas vezes necessidade financeira, necessidade afetiva, necessidade de reconciliação com o amigo. Mas esta noite gostaria que todos nós peçamos a mesma coisa, que nós unamos nossos corações em um só pedido. Isto que estas duas revelações da natureza de Deus façam impacto duradouro em nossas vidas todas. Tantas vezes nós escutamos uma palavra do Senhor que parece que entra de um lado da cabeça e sai do outro e não deixa nenhuma impressão, absolutamente nenhuma. E eu creio que a razão disso é que nós não pedimos, insistindo com Deus, que Ele fale de uma maneira impactante para nós, uma maneira transformadora. Se os irmãos concordam em pedir isso, então podemos ir adiante. Se não concorda, tudo bem. Fique em silêncio, não faça nada.
E Deus lhe há de abençoar numa outra noite. Mas talvez nesta noite, Deus queira abençoar sua vida com sua palavra. Podemos orar? Oh Deus, Tu és grandioso demais para nós imaginarmos Tua grandeza. Quão grande és Tu. Rogamos que nesta noite Tu nos fales e nos instruas por intermédio de Tua santa palavra, e que estas duas revelações de Tua natureza possam deixar vestígios transformadores em cada vida, Senhor, na Tua presença. Que nós possamos Te adorar com mais sinceridade, sermos verdadeiros adoradores, por Te conhecer como Tu realmente és. Rogamos, Senhor, isto em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu não sei quando que começamos a pensar sobre esse tema, mas tem sido para mim um desafio imenso repensar por que seria que a humanidade que nunca ouviu falar de Cristo continua sendo indesculpável. Além disso, temos a outra revelação de Deus, que não é da natureza da criação, de seu amor, de sua graça, da sua benignidade, de sua misericórdia, de sua tolerância, do seu perdão. E nós nos aproveitamos o máximo disso. E esquecemos muitas vezes que a Bíblia ensina que Deus se revela também na criação. Portanto, a maior parte de nossa palavra nesta noite será sobre o que é que nós podemos descobrir sobre a natureza de Deus revelada na criação. E depois buscarmos o que é que nós podemos descobrir sobre Deus em relação ao seu amor e sua graça. E não esquecer no fim, antes de nós irmos embora, o perigo de não guardar estas duas revelações em equilíbrio. Tal como é muito prejudicial não guardar a revelação da suprema autoridade de Cristo, junto com o seu poder, através do Espírito, é igualmente perigoso, me parece, não olhar para a criação e descobrir o que Deus quer falar para a humanidade a respeito de sua pessoa nesta tremenda natureza. Eu estou consciente de que o famoso teólogo já falecido de Basileia não aceitava nenhuma revelação natural da parte de Deus, mas neste ponto eu estou convicto que ele não estava de acordo com a Bíblia, que ele estava fora da Bíblia quando ele disse Nein para Emil Brunner. Porque este texto, além de vários outros que nós poderíamos ter lido, me parece a própria palavra que Deus se manifesta claramente. E a palavra, a única vez na Bíblia que aparece essa palavra, é que ele se manifesta sumamente, de maneira clara, na criação. O que ele manifesta? O texto diz, voltando para capítulo 1, que o que nós podemos detectar, observar na criação, desde Gênesis, quando declaramos pela palavra de Deus que Ele criou o mundo do nada, dá para perceber claramente os seus atributos invisíveis, tal como seu eterno poder, sua natureza divina, que tem sido vistos claramente
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A criação do universo, do nada, a criação de vida em animais, plantas e pessoas que andam de duas pernas. Tudo isso revela algo sobre que tipo de Deus nós temos. Em primeiríssimo lugar, prioridade é sua grandeza. Ninguém pode olhar para aquele sol que esquenta tanto o Recife e outras partes deste país abençoado. Ninguém pode olhar para aquele sol e saber alguma coisa a respeito dessa bola de reação atômica controlada que, segundo os astrônomos, já brilha vários milhões, não bilhões de anos. E não apagou ainda. Que este sol que esquenta tanto esse pedacinho da terra onde nós moramos, lembrando talvez a maior fogueira que já vi na minha vida, que quase 2 andares de tamanho, lá perto de Curitiba, numa noite muito fria de agosto, nem lembro quantos anos atrás, que a gente se afastando daquela fogueira apenas meio quarteirão, 50, 60 metros, o calor daquela fogueira é quase sem capacidade de nos esquentar. Mas esse sol está a 150 milhões de quilômetros distante. E a energia que o Brasil recebe daquele sol é uma pequenina, mas uma fração de infinito pequenez de toda a energia que aquele sol irradiou para o espaço só neste dia. Esta bola de fogo atômico é 1 milhão de vezes maior do que o mundo. E o Brasil não é o mundo inteiro. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados e mais uns quebrados. Mas o mundo tem mais 50 milhões de quilômetros quadrados. E o Sol é 1 milhão de vezes maior do que o nosso mundo. E ninguém que pensa bem pode deixar de reconhecer que esse Sol começou a brilhar um dia, um momento, quando Deus criou. Porque ainda que os gregos pensavam que o universo era eterno, nós podemos saber pela segunda lei termodinâmica que o universo não é eterno. Que começou a brilhar e a queimar, essa energia atômica começou a se despejar no universo e continuará até um dia em que não haverá mais uma caloria a sair daquela bola. Tal como o combustível no tanque do seu carro, enche-se aquele combustível, gasta-se combustível e um dia você vai parar. E a mesma coisa acontece segundo tudo que nós sabemos sobre a lei, segunda lei do termodinâmica. Além desse sol, eu lembro uma noite lá perto do acampamento batista de Salvador, olhando para esse tapete de estrelas que lá acima de nossas cabeças está girando uma galáxia com mais ou menos 100 bilhões de sóis, na média, tamanho médio de nosso Sol. Cada um deles, então, 1 milhão de vezes maior que o nosso mundo. Agora, tenta imaginar o que significa 100 bilhões de estrelas. 5 ou 6 estrelas para cada habitante da Terra inteira. E lembre-se que o Brasil tem apenas 174 milhões de habitantes. A Índia tem 1 bilhão de habitantes. 6 vezes mais que o Brasil. A China tem mais do que 6 vezes mais. E espalhado pelo mundo, são dezenas de vezes
a população de nosso país, que não é totalmente vazio, não. Pelo menos nossa cidade de São Paulo é longe de ser vazio. 6 estrelas, 1 milhão de vezes cada uma, maior do que nosso mundo. Além dessa galáxia, tem outra que dá para ver com olho nu, na constelação de Andrômeda. Uma noite que não tem interferência de luz. E, além dessa, com a ajuda de um telescópio chamado Hubble, nós podemos ver até os confins do universo e calcular que há mais ou menos 100 bilhões de galáxias. Um astrônomo manda a gente começar a contar 10 estrelas em cada segundo. E depois tentar imaginar quando você terminaria de contar todas as estrelas, na média de 1 milhão de vezes maior do que este mundo. Você tem uma ideia? Quando terminaria? Sem parar para comer ou dormir. 10 estrelas por segundo. 600 por minuto. E assim por diante. Você estaria ainda contando daqui a 100 trilhões de anos. Ainda contando. Ou para colocar de outra forma, a comparação que a Bíblia faz entre o número de estrelas e grãos de areia é mais ou menos correta. Só que grãos de areia de todas as praias do mundo. E não apenas as praias de Pernambuco, Bahia, ou nosso Brasil. Lembrando que também Indonésia tem 13 mil ilhas e uma grande parte dessas ilhas tem praias com areia. Pega um monte de areia na sua mão, conte cada uma dessas e lembra que cada uma dessas representa um sol, 1 milhão de vezes maior do que o nosso mundo. O que nós temos que aprender sobre Deus? Quando olhamos para este mundo e este universo, muito mais do que Paulo sabia, a nosso Deus que revelou. Porque essas descobertas são muito recentes. O tamanho de nosso universo, o número de estrelas e a grandeza de nosso Deus que, num momento, fez com que o universo chegasse a existir do nada. Segundo eu entendo, quando nós nos aproximamos de uma pessoa importante, dependendo dessa importância, nós nos humilhamos, nós curvamos e, no caso de Deus, nós adoramos. Quando a Bíblia, portanto, diz que estes homens que não reconhecem o eterno poder de Deus, não têm uma ideia clara, não fazem a conexão que este universo não veio a existir por si mesmo, nem poderia. Todos nós sabemos que a primeira lei do universo é que nada se cria. Tudo se transforma, mas nada se cria. Só Deus pode criar algo. Não somente que nós podemos reconhecer a grandeza de Deus, podemos ver que seus atributos incluem o fator chamado personalidade, que inclui o fator de inteligência. Como que Deus podia ter criado um ser como você ou eu, sem ele ser inteligente? A procura pela informação que está embutida em cada célula do seu corpo, e são mais ou menos 30 trilhões de células em cada corpo que está sentado aqui na minha frente. Essa informação que está embutido nesse hélice duplo de DNA e RNA, se inclui informação
segundo os entendidos, que se fosse escrito em palavras, requeriria uma biblioteca de 4.000 volumes para incluir a informação de uma só célula. Deus não é somente grande, ele é super inteligente. Porque não há nenhuma pessoa nesse universo, e eu acredito que nunca haverá uma pessoa que vai chegar à possibilidade de criar uma célula sequer dos 30 trilhões de células que diferenciam nossa natureza corporal. Células de olhos, células de nervos, células de músculos e assim por diante. Além disso, do jeito que essa informação é programado nestes filamentos, esses pequeníssimos fios dentro das células do seu corpo, de uma forma tão impressionante que se você destrinchasse e esticasse esses filamentos, daria um pouco menos de 2 metros de uma só célula. De maneira que Dr. Walter Brown, que tem estudado profundamente este assunto, nos informa que só de um corpo humano, unindo ponta a ponta todos os filamentos de todas as células de um corpo só, esse fio chegaria até a Lua 100.000 vezes. Os irmãos já pensaram? A Lua não é tão próxima assim. É um pouco distante. Demora dias viajando a 25.000 quilômetros por hora para chegar lá. E seu corpo tem fiozinhos que esse Deus tão inteligente juntou para chegar até a Lua 100.000 vezes. Acreditem ou não, se quiser. Amados irmãos, Deus é grande demais. E a razão que o homem é condenável por não glorificar a Deus como Deus, rebaixá-lo para ser uma imagem inerte, que nem vida tem, faz com que Deus se sinta muito irritado com o homem. O texto diz que o que de Deus se pode saber é claramente apresentado. E quem não crê que Deus criou o universo, criou as plantas, criou o homem, por exemplo, se você é adepto desse pensamento de Darwin, que alguns estão ensinando provavelmente aqui nesta cidade, eu sei que estão ensinando lá em Harvard, em Cambridge, que tudo isso aconteceu por acaso, só pode ser uma determinação de não crer o que nos parece de mais óbvio. Que quem fez o homem, quem fez uma vaca preta, que come relva verde e dá luz, dá leite branco, deve ser um Deus tremendo. Agora tem mais uma coisa que nós temos que aprender sobre Deus, baseado na criação. Isto é que todo cientista entende, e desde mais ou menos 100 anos atrás, eu acho que todo mundo já está entendendo. Isto é que esse universo funciona na base de lei. Quando nós vemos algum acontecimento, algum efeito, nós sabemos que tem alguma causa. Há uns instantes atrás, este microfone parou de funcionar instantaneamente. Os irmãos acham que foi um demônio que fez isso? Eu não. Eu acho que todo acontecimento sempre tem uma causa. Toda busca científica se baseia nesse princípio, que todo efeito tem uma causa.
que tem certas forças nesse universo, como a força que nós temos aqui em forma de luz elétrica, força magnética, temos força de gravidade. Quando alguém cai, a gente sabe que tem essa lei que está funcionando. Nada funciona sem alguma lei. Ao não ser, e aqui temos que fazer nossa exceção, que muitos naturalistas não aceitam, isto é que o que não acontece na base de lei é um milagre. Eu lembro que o David Hume, da Escócia, onde eu estudei, argumentou que o milagre é impossível porque é mais difícil crer que o milagre ocorre, isto é, que a lei de causa e efeito foi suspensa, do que acreditar na palavra de alguém que disse que o milagre que ele tinha visto. Por exemplo, a minha irmã, em Guatemala, onde ela é missionária, viu uma vez, junto com seu marido, uma caixa num cantinho onde não havia ninguém perto, em carne e osso. Essa caixa abriu e uma Bíblia e um cantor voaram de um canto para o outro. Eu gostaria tanto de ver um cientista explicar isso. Porque, de fato, não tem explicação científica. Isso não quer dizer que não há nenhum efeito ou nenhuma causa para esse efeito. Simplesmente diz que não tem nenhuma lei conhecida que faz livros voarem uma vez na vida, porque eles nunca viram isso antes nem depois. E que isto nós, então, incluímos dentro daquela categoria do sobrenatural. Mas no natural, na criação, no mundo como Deus fez, se você tem dor de estômago, tem alguma razão. Vai para o médico e talvez haja algum remédio que possa tirar aquela dor. A importância desta revelação da natureza de Deus, como Deus grande, Deus inteligente, Deus de lei, significa para a nossa vida, queridos irmãos, que exatamente que Paulo escreve para os Gálatas, aquilo que a gente semeia, nós vamos colher. Se você estuda pouco e pensa que vai ganhar a boa nota, é possível que ganhe. Mas a longo prazo, quem peca morrerá. A lei moral desse universo é que há um princípio de justiça. E que quem peca deliberadamente, quem toma decisões que ele sabe são erradas, quem mente, quem rouba, quem mata e todos os outros pecados que a gente pode cometer, vai sofrer as consequências. Todo efeito tem uma causa e cada causa vai ter o seu correspondente efeito. O que o homem deveria, portanto, fazer diante da revelação de Deus na criação? O texto diz glorificá-lo. A palavra glorificar significa honrar, exaltar, reconhecer a sua grandeza, exaltar seu nome, reconhecer que ele é acima de qualquer outro que anda com duas pernas na terra, que ele é infinitamente mais importante do que o presidente do Brasil ou a pessoa que nós vamos eleger para ser presidente. Ele é infinitamente mais importante. E devemos glorificá-lo até o máximo que pudermos, santificando o seu nome. E nunca tomando o seu nome em vão. Nunca fazendo promessas para ele que a gente não cumpre, votos que a gente não faz, porque achamos que ele não é grande, não importa, é como qualquer outra pessoa. Eu lembro o caso do próprio Einstein, segundo Charles Meissner, que não frequentava igrejas, porque ele achava que quando ele ouvia pregadores, eles blasfemavam. Por quê? Porque não tinha respeito para o Criador do universo.
não tomaram a sério o que Paulo diz, temos que tomar a sério. A natureza do Deus que embutiu no universo estas leis, este Deus que está acima de tudo que nós podemos começar a imaginar. Se Ele é capaz de criar um universo com tantos quadrilhões, quintilhões, sextilhões de estrelas, que é comparável aos grãos de areia do mar. Eu gostaria agora que os irmãos virassem as páginas de sua Bíblia para capítulo 5, para nós meditarmos alguns instantes sobre a segunda revelação de Deus. A revelação do seu amor, tolerância, graça e capacidade de perdoar, de suspender suas leis de causa e efeito, de fazer milagres e de oferecer-nos sua graça, maravilhosa graça. Em primeiro lugar, eu acho que graça é uma concretização do amor de Deus. Deus pode amar o indivíduo sem compartilhar com ele sua graça. Me parece óbvio que isso acontece com milhões e milhões de habitantes de nosso mundo. Nós notamos, por exemplo, no capítulo 5, olhem para esse texto que diz assim: tendo sido, pois, justificados, e se nós voltarmos para o texto do capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, se oferecendo Cristo como sacrifício em nosso lugar, portanto, obtendo esta justificação pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na criação, nós temos que glorificar a Deus. Na graça, Deus oferece glória a pecadores, suspendendo sua lei, que nós colheremos aquilo que nós plantamos. E que o mal que nós fizemos não vai resultar num mal para nós, que seria justamente o inferno. Isso não quer dizer que Deus suspende toda a sua lei com sua graça. O próprio texto bíblico de Gálatas, que nós colheremos aquilo que nós plantamos, fica bastante claro que há maneiras de escapar da graça. Mas uma vez que pela fé nós recebemos o perdão, a redenção, que uma outra pessoa toma nosso lugar, nós pela fé podemos ter acesso a esta graça. E dessa forma recebermos manifestações claras do amor de Deus. Mas não pensem por um instante sequer que o amor de Deus é a única natureza, o aspecto da natureza de Deus, que seja a única revelação de Deus. Porque se isso fosse verdade, já poderíamos anular, já de princípio, a existência do inferno. Nós podíamos cancelar e desacreditar completamente que existe um juízo final, em que nós receberemos o bem e o mal que nós fizemos no corpo, segundo o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 5:10. O amor de Deus, sua graça, não anula as leis que ele implantou no universo. O que acontece, sim, é que em certas condições bem claramente definidas, Deus abroga, anula, cancela a justiça que nós merecíamos.
e recebemos algo que nós não merecemos, que é o outro lado da sua revelação, sua natureza bondosa, sua benignidade, essas características que nós conhecemos chamado fruto do Espírito. Mas notem bem que graça não se despeja sobre a humanidade indiscriminadamente. Alguns são receptores da graça, e a maioria que anda pelo caminho largo, que acaba na perdição, não são receptores da graça salvadora. Eles têm a graça, capítulo 2 de Romanos, da tolerância de Deus e verdade. E eles são indesculpáveis porque a revelação da natureza de Deus deveria criar nos professores da Universidade Federal aqui de Recife, ou da USP lá de São Paulo, deveria criar fé e uma entrega a Deus. De fato, por causa da cegueira satânica e por causa de uma determinação da própria carne, de nossa natureza caída, recebida de Adão, nós negamos toda a evidência e decidimos não crer. Esta graça, uma vez que nós obtemos esta graça, veja por versículo 5, e a esperança não nos decepciona, pensando que talvez seremos salvos algum dia quando chegarmos lá. Mas Paulo diz um pouco mais para frente, que uma vez que nós fomos redimidos pela sua morte, podemos pela fé acreditar que a graça de Deus nos alcançará também no fim, salvos pela sua vida, isto é, pela sua ressurreição. E que no milagre, que não tem explicação nenhuma científica, que o corpo de Cristo saiu daquele túmulo e que ele teve já um corpo diferente do corpo que foi sepultado, um corpo que Paulo chama de corpo espiritual, que isso já é uma indicação que nós seremos salvos pela sua vida. E que nós podemos gloriarmos nesta esperança que nós temos relativa ao futuro. Enquanto as leis do universo criam esperança negativa, se eu pular do pináculo desta capela, vou me machucar, mesmo depois de orar muito. Quando se trata da salvação, quando se trata da redenção, nós que menos merecemos, recebemos esta maravilhosa graça de Deus que nos salva. Mas não esqueça que graça não é barata. Bonhoeffer nos lembrou disso quando ele disse que graça não se vende com desconto. Bem, a gente pensa que graça nem se vende. É sempre de graça, isso é verdade. Só que na parábola de Jesus, quem busca aquele tesouro representado pela graça de Deus, precisa comprar o campo em que se encontra aquele tesouro. E para ele comprar aquele campo, ele tem que vender tudo que ele tem para poder aproveitar aquele tesouro que ele ganha depois de graça. Então, pensar que a salvação é de graça é verdade, e ao mesmo tempo é uma graça tremendamente cara. É justamente a falta de compreender que a graça não é barata que tem levado muita gente a pensar que vão para o céu. Aliás, a grande porcentagem dos brasileiros pensa que vão para o céu. É só perguntar. Eles vão lhe assegurar que, com certeza, eles não têm feito nada, segundo as leis de Deus, que merece o inferno. Será que são apenas católicos que estão pensando erradamente? E não evangélicos,
que não tem entendido bem a natureza da graça, que é de graça, franqueada sem nenhum pagamento, mas ao mesmo tempo é uma graça muito cara. Conclusão. A revelação pela criação produz fariseus. Se a gente esquece da graça. Lembra-se daquele texto em que os fariseus judeus falam para Jesus e para si mesmos: este povo que não conhece a lei, este povo que vive de qualquer jeito, está amaldiçoado. E ao mesmo tempo, aquele fariseu que vai para o templo para orar, ele disse para Deus: olha para um dos seus grandes santos aqui na terra. Eu faço tudo o que o Senhor quer, eu estou guardando tuas leis, especialmente a lei moral, e portanto, Deus se torna devedor dele. Ele não precisa de graça. Quando vem, portanto, aquele publicano que sabe muito bem que ele não tem nenhuma chance diante da lei, ele vai depender da graça, ele tem que ter cuidado também, como filho pródigo. Qual é o perigo que ele vai ter? Voltar para a casa paterna, pedir mais dinheiro do seu pai e sair novamente para a terra distante, até gastar tudo. Daí ele volta para o pai e diz: olha, estou agora sem dinheiro, por favor, mais uma vez me dá uma boa quantia, e ele vai assim até a morte. Em outras palavras, o fariseu torna a lei de Deus a base de sua vida. Ele entende que Deus dificilmente perdoa, que ele não deve assim tomar licença baseado nessa esperança que Deus vai perdoar. Desse jeito ele vai guardar a lei de Deus com os maiores cuidados possíveis. Aquele que depende da graça vai fazer o contrário. Ele vai esquecer que Deus embutiu no universo a revelação de sua lei, especialmente a lei moral, e ele vai então depender do milagre. Ele não vai ter nenhum problema se jogar lá de cima para baixo, porque ele acha que Deus vai mandar os seus anjos e vai segurar seu pé para não bater contra nenhuma pedra. Graça barata produz um cristianismo raso, um cristianismo sem compromisso. Não conhecer o Deus que criou o universo cria blasfêmia, segundo Einstein. Porque a gente não tem respeito, não tem temor de Deus. Lembra-se que a Bíblia fala bastante que a santificação é consequência do temor de Deus. Agora pergunto, quais são os membros da sua igreja que mostram um verdadeiro temor de Deus? Não seriam pouquíssimas pessoas? Razão: Deus tem sido diminuído, o universo, enquanto os cientistas descobrem o tamanho do universo, a concepção de Deus tem diminuído. Essa teologia que nós mencionamos ontem, de prosperidade, de decretar para Deus o que Ele tem que fazer, em termos de milagres, é simplesmente um descaso total, um esquecimento do princípio da grandeza de Deus e das leis de Deus. Por outro lado, o farisaísmo não glorifica a Deus de forma alguma, porque Deus é Deus de amor. Isso é sua natureza. Ele quer passar sua graça para nós, mas não quer passar essa graça de forma barata. Portanto, pessoas que pensam que vai entrar no céu, mas não se importam com sua vida.
Eu não esqueço, conversando com uma pessoa que tem um conceito de graça que me parece barata. E conversamos sobre o que acontece com uma pessoa que vive no adultério. Não uma vez, mas anos seguidos. Como um pastor que eu conheci 7 anos. E sempre mentindo quando alguém confrontou e duvidou da palavra dele. O que Deus pensa de uma pessoa assim? Como que ele vai julgar essa pessoa no juízo final? E aquela pessoa falou para mim, mas ele não é crente? Ou ele não é crente? Claro que ele é crente. Bem, está salvo. Está perdoado. Não é nossa fé que nossos pecados passados, presentes e futuros estão todos perdoados? Então não é nada que você pode fazer que vai cancelar a graça na sua vida. Ou aquela mulher que teve um marido que não se converteu. Chegou ao pastor e disse, pastor, será que eu estou entendendo? Ela não é muito clara na sua teologia. Será que eu entendo corretamente que meu marido foi condenado para o inferno, que ele já tinha morrido? Porque ele nunca decidiu aceitar a graça salvadora, a redenção que tem em Cristo. E esse pastor disse, infelizmente, lastimamos muito que ele não tem nenhuma esperança, a não ser que ele tivesse decidido no último hora, mas como não houve nenhum sinal, a gente só pode pensar que ele foi relegado ao inferno. Ela ficou com uma raiva, que diz, nesse caso, que ele amava muito o marido, nesse caso eu queria ir para o inferno também. E aquele pastor disse, mas você não pode, você já está salvo. Eu não sei se os irmãos pensam assim ou não. Eu duvido que a pessoa que quer ir para o inferno não possa ir. E eu acho que isso é uma falha na compreensão da natureza de Deus, que se revela como Deus de lei e leis e de graça infinita. Mas oferecer esta graça para quem não quer, me parece igual àqueles teólogos que creem que toda a humanidade um dia se salvará. Que o inferno é mais para nos assustar do que ser uma verdadeira realidade. Amados irmãos, nós temos que pensar muito sério sobre as duas revelações de Deus e segurá-las sempre em esse abençoado equilíbrio. Nunca fale apenas de graça ou de amor, como que dizendo que não existe juízo, que não existe nenhuma necessidade de temer a Deus. Por outro lado, queremos evitar o espírito farisaico e pensar que nós podemos cuidar das leis morais e guardar essas leis da maneira que nós guardamos as leis, por exemplo, de gravidade, que a gente nunca se joga de uma altura de 10, 20, 30, 40 metros, a não ser que a gente queira se suicidar. Senhor, rogamos tua bênção sobre cada pastor futuro, líder de congregação, pessoas que explicariam a tua santa palavra. Senhor, que nós nunca repassemos
para pessoas quase inocentes de conhecimento de tua natureza, uma ideia que tu não és Deus de lei, como também és Deus de graça e de grande amor. Que nós saibamos sempre manter estas duas revelações de Deus em equilíbrio. Em nome de Jesus. Amém.